Olá, meus queridos que me assistem pelo canal, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês. Este é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, tenho a alegria de cada publicação que é colocada no canal. Eu tenho certeza que ela está alcançando vidas, alcançando lares, famílias e tocando em muitos corações, porque nós dedicamos esses momentos à explanação da palavra de Deus, a trazer um alento para o coração, a trazer também uma palavra de despertamento espiritual e também, como o Senhor Jesus ordenou em Marcos 16:15, ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, nós como igreja do Senhor Jesus temos a missão de proclamar o evangelho para que as pessoas sejam salvas, sejam alcançadas para Cristo. Então é essa a tônica desse programa. Cada vídeo que é publicado e tem essa incumbência, né, da palavra ser ministrada e está falando em cada coração. Quero já também dizer para vocês que ao assistir o vídeo não deixe de curtir, não deixe de compartilhar também, para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas, a lares e famílias que estejam precisando ouvir a palavra de Deus. E não deixe de estar também se inscrevendo no canal para que você seja notificado toda vez que for feita uma publicação, você será notificado por ser inscrito. Então não deixe de se inscrever também. Amém? Então, meus queridos, vamos lá. Nós vamos meditar numa passagem bíblica que está na carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos falar sobre a importância da igreja que proclama a palavra de Cristo aqui na terra. Nós vamos falar acerca da importância dessa obra que está sendo realizada pela igreja. E talvez você pense, mas tem muitas igrejas, muitas denominações, qual é a importância disso no propósito de Deus? Então nós vamos estar colocando ênfase no que está escrito aqui na palavra do Senhor para sua melhor compreensão. Diz aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 16. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Só até aqui a leitura, que Deus aplique essa leitura no coração de cada um de vocês. Vamos lá. Há pouco eu mencionei Marcos 16:15, que foi uma ordenança de Jesus que o evangelho fosse pregado a todas as pessoas, a toda criatura. A missão da igreja na terra é pregar o evangelho a toda criatura. A missão da igreja não é falar de religião. A igreja do Senhor, ela tem a missão de proclamar a mensagem de Cristo, o evangelho, as boas novas da salvação. Conforme a pessoa ouve a mensagem da salvação, elas podem saber e conhecer quem é o Senhor e Salvador.
que é Jesus Cristo, que pagou o preço lá na cruz do Calvário. Então, amados, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele escreveu para Timóteo dizendo que esperava se encontrar com Timóteo em breve, mas que se ele demorasse aí, ele queria que Timóteo soubesse como devia proceder na casa de Deus. Então veja bem, Paulo cita que a igreja é a casa de Deus. A igreja, sendo casa de Deus, não está se referindo somente ao templo, ao local de culto, porque o local de culto é onde estiver o povo de Deus reunido para adorar o Senhor. Pode ser um local pequeno, um local grande, uma catedral, enfim, há igrejas de diferentes denominações com dimensões diferentes e com expansões de obras diferentes, umas mais, outras menos, enfim. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que a igreja é a casa de Deus, é onde Deus está habitando. Ele está habitando através do seu Espírito Santo na vida de todo aquele que crê no Evangelho. Então, quando o povo de Deus se reúne, ali estão se reunindo os membros do corpo de Cristo para adorar aquele que é o cabeça do corpo, que é Cristo Jesus. Então, ele diz aqui que Timóteo deveria saber como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Então, amados, a missão da igreja de proclamar o evangelho é para que conheçam verdadeiramente quem é o único, verdadeiro e soberano Deus onipotente, onisciente, onipresente, que manifestou a sua palavra através do seu Filho Jesus Cristo vindo a este mundo. Por isso que ele diz aqui, ó, a igreja é a igreja do Deus vivo, é a coluna e o baluarte da verdade. Essa palavra coluna, ela é derivada do grego, é uma palavra traduzida do grego, estilos, né? que se refere a que a igreja ela é a porta-voz da verdade. Ela tem a missão, né, de proclamar a verdade, e a verdade é o evangelho. E quem proclama essa verdade é a igreja, por isso que diz que ela é a coluna, ela é estilos, né? Ela é a coluna e o baluarte. O baluarte dá a ideia, que dá a conotação aqui de permanência, né? De uma coisa, de uma obra sólida, permanente, que permanece. Então, a obra da igreja na terra, com todas as adversidades, com todas as perseguições, com toda a trajetória da igreja ao longo de séculos e mais séculos, tantas perseguições, tantos servos de Deus que foram martirizados por causa da fé que professavam, mas isso nunca parou a obra de Deus. Isso nunca limitou o povo de Deus de proclamar o reino de Deus, de anunciar o evangelho de Cristo. Então você vê que quando Jesus se referiu à sua igreja, ele se referiu dizendo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus falou que a igreja era dele, eu edificarei minha igreja. Então, amados, eu quero que essa palavra chegue a você para você não pensar que a igreja é um lugar qualquer, a igreja pastor é dono de igreja, igreja é uma empresa, enfim, não é nada disso. A igreja é uma instituição na terra oficializada, é claro, para ela cumprir todos os compromissos que tem que cumprir. Ela é uma pessoa jurídica, né? As diversas denominações são pessoas jurídicas, têm seus compromissos sociais também. Agora, é importante dizer que no âmbito geral, a igreja são os membros do corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo, que é a igreja, pertence ao Senhor Jesus Cristo.
Então ele disse, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nada vai impedir a igreja de continuar fazendo a obra do Senhor, até que Jesus volte, até que Jesus retorne em glória. A igreja do Senhor continuará proclamando o evangelho. Então, talvez você esteja me assistindo, você diga, mas onde eu devo congregar? Qual igreja eu devo frequentar? Bom, meus queridos, meu amado que me assiste, minha amada que me assiste, é importante você congregar num lugar onde seja uma igreja compromissada com a palavra de Deus, com o evangelho de Cristo, que pregue que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, é o único Salvador, tá? Então é importante você saber. Ah, mas tem uma igreja tal que usa a Bíblia, mas tem outros livros que a pessoa tem que colocar em pé de igualdade com a Bíblia. Não, a Bíblia ela é por si só a palavra de Deus, a palavra inerrante. Ela não tem erro, ela é o cumprimento de tudo aquilo que Deus traçou no plano de salvação para alcançar as vidas. Então, amados, procure uma igreja compromissada com o Evangelho, compromissada com a verdade, compromissada com a palavra de Deus, que pregue que só Jesus Cristo é o Senhor. Essa igreja, aí, no caso, quando Paulo também, na passagem de Coríntios, ele mencionou que ele, como um arquiteto, ele lançou o fundamento, né? Mas veja cada um como constrói sobre ele. Então existe, né? A igreja ela é conhecida pelo fundamento que ela tem. O fundamento, que é o alicerce, né? De uma obra, Paulo identifica que o alicerce tem que ser Cristo. Se uma igreja não coloca que a prioridade dela é proclamar Jesus Cristo para as pessoas, então, amados, essa igreja não está pregando o evangelho do Senhor. Porque a pregação do evangelho, Jesus falou, ide pregai o evangelho a toda criatura. E quando Jesus falou lá no evangelho de João, no capítulo 14 e no capítulo 16, acerca do Espírito Santo, ele falou que o Espírito Santo, o Consolador, habitaria no crente e ele ia glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele habita na igreja, ele habita nos filhos de Deus para glorificação do nome de Jesus Cristo. Então a igreja verdadeira é a que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. É a que tem verdadeiramente o Espírito Santo habitando nela e levando o povo a uma adoração em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque a verdadeira igreja não precisa fazer imagens para se prostrar diante de imagens para dizer que está adorando a Deus. A Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que é uma adoração em espírito? É uma adoração do coração. É uma adoração no qual todo o nosso íntimo, nosso ser exalta o nosso Criador. E aonde glorificamos a Deus através do nome de Jesus Cristo. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Então eu estou aqui pregando o evangelho, falando que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Ela é a firmeza da verdade, ela detém a verdade, ela proclama a verdade, ela proclama o evangelho, ela proclama Jesus Cristo como Senhor. E aqui diz, né? Ela é a casa de Deus, a coluna e o baluarte da verdade. Quando Paulo prossegue aqui no versículo 16, ele fala, evidentemente grande é o mistério da piedade. O que é esse mistério da piedade? Ele fala acerca daquilo que Cristo consumou quando veio à terra,
quando o verbo se fez carne, né? Que João capítulo 1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e lá mais à frente fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele se fez carne. Então, a verdadeira igreja prega que Jesus veio em carne, ele veio em forma humana, ele veio como um cordeiro para se oferecer em sacrifício no nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados. Então ele sofreu dores, ele passou pelo sacrifício derramando sangue, seu sangue precioso, para que nós tivéssemos perdão e purificação dos nossos pecados. E ele ressuscitou em glória. Quando ele ressuscitou, ele foi depois assunto aos céus e foi glorificado no céu. Por isso que diz que no versículo 16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, quem foi manifestado na carne, quem veio em carne, em forma humana, Jesus Cristo, né? Foi justificado em espírito. Está falando aqui justamente acerca dele falando acerca da sua ressurreição, né? Contemplado por anjos. Anjos puderam contemplar a ascensão de Jesus aos céus. Pregado entre os gentios. Está aqui a missão da igreja, anunciando a sua palavra. Pregado entre os povos, entre as nações, entre todas as pessoas. Crido no mundo. As pessoas que abraçaram a fé em Cristo Jesus para serem salvas, né? E recebido na glória. Então hoje o Senhor Jesus está na glória, assentado à destra do Pai, né? Reinando, né? E intercedendo por cada um de nós, né? Nos enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós, e o Espírito Santo, ele pode habitar na sua vida bastando você crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, crer na palavra de Deus, abraçar a fé em Jesus verdadeiramente. Aí o Espírito Santo faz morada na sua vida, no seu coração, para guiar você em toda a verdade, para abrir os olhos do seu entendimento, para você poder compreender a grandeza do reino de Deus, a grandeza, né? Nós não podemos dimensionar a grandeza desse reino, né? A Bíblia fala que até a paz que Deus nos dá, está lá em Filipenses 4, versículo 7, que é a paz de Deus que excede todo entendimento, ela guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Quer dizer, a paz de Deus, ela excede todo entendimento, quer dizer, a nossa compreensão humana não pode dimensionar aquilo que Deus preparou para nós vivenciarmos através da graça, mediante a fé que nós confessamos em Cristo Jesus, mantemos a nossa confissão de fé, que cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Então, amados, Paulo, então, aqui está falando da igreja de Deus. A igreja é dele, a igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça. Os membros da igreja, os membros que congregam para o adorar em espírito e em verdade, são os membros do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é chamado igreja. Então, amados, você precisa sim congregar numa igreja evangélica, numa igreja que professa a fé em Cristo Jesus, numa igreja que proclama que só Jesus é o único Senhor e o único Salvador. Você precisa congregar numa igreja que proclama que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, tá? Qualquer templo religioso que falar que existe outro mediador entre Deus e os homens, essa igreja não é de Deus. A igreja verdadeira de Deus, a
casa de Deus, a coluna e o baluarte da verdade é a igreja que proclama que só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. É aquele que pode interceder por nós junto ao Pai. É aquele que nos justificou através da sua graça, através de demonstrar o amor de Deus por cada um de nós, quando João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, a palavra de Deus fala sobre a salvação. A palavra de Deus fala sobre a vida eterna. A palavra fala sobre a justificação das pessoas pela graça mediante a fé. Então, não fique procurando perfeição nas pessoas, tá? Nós não somos justificados pela nossa perfeição. Nós fomos justificados pela obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o evangelho foi pregado a nós e nós cremos. Então, no momento que se crê, no momento que se abraça a fé em Jesus Cristo, no momento que se crê que ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, é como Paulo falou lá para aquele carcereiro, quando ele perguntou em Atos, no capítulo 16, quando o carcereiro perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, meu amado, eu deixo essa palavra para você, para a sua meditação, para a sua reflexão, para você entender que a igreja ainda está aqui na terra, proclamando o evangelho, proclamando a palavra do Senhor. A igreja de Cristo é a coluna e baluarte da verdade, tá? Ela tem permanência permitida por Deus para continuar proclamando neste mundo a mensagem da salvação. Então, você que me assiste, abrace a fé no Senhor Jesus, abra seu coração, creia, professe, confesse com a sua boca que você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, guarde a fé no seu coração, procure uma igreja evangélica, congregue, sirva ao Senhor, adore a Deus em espírito e em verdade, celebre a Deus a sua gratidão pela sua salvação, né? E fica firme até o grandioso dia quando o Senhor Jesus voltará e reunirá o seu povo para estar com ele por toda a eternidade. Então, essa é a mensagem da salvação, tá? Então, só há um Deus, tá? O Pai, e um só Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor nosso e nosso Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, tá? E todo poder em todo esse universo, tá? Pertence ao nosso Deus. O salmista lá no Salmo 62, versículo 11, fala: uma vez disse Deus e duas vezes eu ouvi dizer que o poder pertence a Deus. Quer dizer, o poder em todo esse universo pertence a Deus. Agora, nesse período da graça estabelecida por Deus para que a igreja proclame o evangelho de Cristo a toda a criatura, tá? Foi concedida ao Senhor Jesus Cristo toda a autoridade. Então, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lá em Mateus 28, 18, fala: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa foi a palavra de Cristo quando ele ressuscitou. Ele falou que foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra. Então, Jesus Cristo, através da sua igreja aqui na terra, ele está agindo. Ele está despertando o seu povo para anunciar a sua palavra. Eu li aqui para você na carta de Paulo a Timóteo que a igreja é a casa de Deus,
é a coluna e o baluarte da verdade, tá? Então, queridos, não faça mau juízo da igreja, não. Não fique usando redes sociais. Você que talvez saiu da igreja magoado com alguma coisa, ressentido com alguma coisa, vendo defeito nas pessoas, aí às vezes você fica usando redes sociais para falar mal de pastores, para falar mal da igreja, para falar, criticar, para zombar. Cuidado, tá? Cuidado, porque a igreja é do Senhor. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o próprio Senhor Jesus quem guarda o seu povo. É o próprio Senhor Jesus quem guarda, direciona, orienta através do seu Espírito Santo e impele a sua igreja aqui na terra a proclamar a verdade, pois ela é a coluna e o baluarte da verdade. Então receba essa palavra no seu coração. A palavra de Cristo é a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. E todas as vezes que quando Jesus esteve na terra, ele era indagado acerca de qualquer coisa, ele falava: em verdade eu vos digo. Por quê? Porque Jesus é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo, ele se fez carne, ele foi oferecido como um cordeiro em sacrifício para a nossa salvação, para a nossa redenção, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Hoje o nosso Jesus está glorificado no céu, intercedendo por nós, e ele quer estar intercedendo por cada um de vocês também. Creia nessa palavra, abra o coração, creia no Evangelho, aceite em seu coração, reconheça e confesse Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus e que Deus esteja abençoando cada lar, cada família, esteja abençoando os meus irmãos em Cristo que estão também assistindo esse vídeo, que Deus sustente você firme na fé e que o Senhor abençoe as suas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e física. Que o Senhor abençoe seu lar, sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu concluo e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade em nome de Jesus Cristo. Graça e paz de Cristo.